Bom dia, galerinha. Um ótimo dia, abençoado, cheio de luz, cheio de paz, tá bom? Seja todos bem-vindos a esse canal. Esse canal aqui é Ministério Vivendo em Graça. Graças a Deus que a graça de Deus se expandiu na nossa mente. Graças a Deus que hoje nós podemos entender os livros de Paulo. Graças a Deus a gente não anda mais querendo corrigir essa matéria, essa carne, pois essa carne, ela não consegue se converter a Cristo. Ela não agrada a Deus de forma nenhuma. Na carne estamos todos mortos, porque essa carne, ela não encontrará justiça. Mas no Espírito encontramos a justiça de Deus por causa da sua morte, por causa do seu perdão, a sua purificação, a sua justificação. Cristo em nós, no nosso espírito, é a nossa justiça, é a nossa luz, é a nossa paz com Deus. Você que tem se inscrevido no canal do YouTube, que está vendo as mensagens, que está gostando, fico maravilhado em poder estar contribuindo com esse ensinamento que através de muitos irmãos eu também adquiri e hoje eu estou repassando para vocês. Não sou cristão, não sou evangélico, não sou religioso. Eu sou um homem da fé. Como a fé não é para todos, muitos não aceitam o que nós ensinamos através das cartas de Paulo. Eu sou um homem que vive a fé. A fé nos efeitos da cruz. A fé no Cordeiro, no Cristo ressurreto que Paulo pregou. Não vivo a ação do Jesus de Nazaré, o nazareno, o terreno. Eu vivo a perfeição e a plenitude do Cristo espiritual, do Cristo que ressuscitou, que trouxe as boas revelações dadas a Paulo. Então, eu sou esse tipo de cristão, tá bom? O cristão do Cristo ressurreto. Tem cristão que vive pelas ações do tempo de Jesus na matéria, como judeu, tentando cumprir e guardar a lei. E aí entra numa calamidade, tá bom? Vocês que estão aí me acompanhando no Facebook, que têm se inscrevido no Facebook, que têm mandado mensagem de solicitação de amizade, seja bem-vindo, sinta-se abraçado. Nós somos da igreja invisível, da igreja sem parede, da igreja que ultrapassa fronteiras, da igreja espiritual. Lembra quando Jesus falou, vocês samaritanos não vão mais buscar no monte, e eles também não me buscarão mais em Jerusalém, porque o templo se localizava em Jerusalém, e o templo ia ser destruído, como já é destruído, já foi destruído no ano 70. Então Jesus falando para a mulher samaritana, o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que nós fazemos nessa manhã. Lendo a sua palavra, lendo a sua mensagem, meditando naquela perfeição da graça de Deus revelada a Paulo, a gente cresce por conhecimento, a gente vai evoluindo para a sabedoria e para a mente de Deus estampado na nossa mente, tá bom? Seja bem-vindo. Vamos estar hoje se alimentando do pão da vida, que se encontra no livro dos Romanos, capítulo 8. E aí é uma mensagem maravilhosa que nós devemos desfrutar. E escutam com olhos iluminados, ouvidos abertos e iluminados, tá bom? Para que você possa compreender de fato o que aconteceu no primeiro século. Porque isso aqui para nós é histórico, é história. Já se passou, já se cumpriu. Mas tem coisas para o tempo vindouro. E é o que nós estamos vivendo, a plenitude da graça de Deus, tá bom? Então vamos lá, capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 1, está escrito assim, capítulo 8, tá? E versículo 1 do livro de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Maravilha, né? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, né? Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, para a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos fazer aqui uma pausinha, tá bom? Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne aqui era andar segundo os cumprimentos da lei, tentando se corrigir pela lei. E eles nunca conseguiam se corrigir, cumprir a lei. A lei, Paulo deixou bem claro, a lei era boa para quem agisse dela legitimamente. Vamos lá. Hoje, as pessoas que estão querendo ir pela lei, porque a lei ela já foi removida em Cristo e hoje não tem mais a lei. Mas vamos lá, como o livro está aqui, muita gente não sabendo entender o livro, eles ainda vão pela lei de Moisés. Quem vai pela lei de Moisés não precisa de Cristo. Não precisa do que Cristo fez. Por quê? Porque a lei te mostra aonde está a sua justificação. A lei, ela está ali para te justificar. E se você de fato cumprir e guardar as 613 ordenanças da lei, você já é justificado por ela, porque você é um cumpridor da lei de Deus. Concorda? Então hoje, quem está fundado na lei de Moisés, ele já tem a lei como justificação. Mas, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Então, meu irmão, se você é um seguidor da lei e você já tem a lei para te mostrar, a corrigir todas as suas falhas da carne, se você consegue cumprir as 613 ordenanças, para que você precisa de Jesus? Para que você precisaria de um livro falando da morte e ressurreição para a salvação espiritual? Sendo que a lei já te justifica. Assembleia de Deus, Deus é amor, reino, casa do reino, universal do reino de Deus, a igreja lá do Valdomiro Santiago, a Genoduque, né? a congregação cristã, todos vocês não precisam de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não pode ser o seu advogado. Jesus de Nazaré não pode ser o seu consolador. Jesus de Nazaré, ele não pode ser o seu intermediador a Cristo, porque vocês tentam se justificar pela lei. E a lei, ela está ali para mostrar para os judeus aonde eles falhavam, aonde eles erravam. E eles tinham que se corrigir. Mas quando eles erravam em uma, erravam em todas. Tinha que voltar tudo do princípio e voltar a fazer tudo de novo. Então a lei, ela justificava o homem. Só que a palavra vai nos falar que no tempo que a lei estava em vigor para os judeus, nenhuma alma se justificou através da lei. A lei não conseguiu justificar nenhum judeu. Por isso que a lei ela teve que ter um fim. E o fim da lei foi o nosso Cristo. E o nosso Cristo foi a nossa paz com Deus. O nosso Cristo foi o nosso batismo. O nosso Cristo, ele foi o nosso pão da vida. Ele foi o nosso conciliador com Deus. O nosso Cristo nos lavou, nos remiu, nos regenerou. Então, nós, hoje, no século 21,
Nós acreditamos que pela justiça de Deus, em Cristo Jesus, eu sou justo já no meu espírito. Eu não posso ser pecador, porque Cristo, usando a sua carne, ele veio aniquilar o pecado da carne. Ele veio tirar o pecado de transgressão. Ele veio remover a lei. E ele removendo a lei, nenhum dos seus filhos poderia mais transgredir as suas leis, porque não existia mais as leis. E eles não transgredindo mais a lei, eles eram justos no espírito. Mas na carne, eles tentavam se justificar através da lei. E eles nunca conseguiam. Então eles estavam em inimizade com Deus. Você consegue entender e captar a boa mensagem? Mas em Cristo, nenhuma condenação há. E quem está em Cristo não é quem levanta a mão dentro de um lugar chamado igreja e aceita Jesus. Estar em Cristo é aceitar as falas que Paulo pregou e entender que na cruz aconteceu a sua salvação. E de Cristo, da sua morte para cá, somos nova criatura e nenhuma condenação há em nós. Nós e quem? Nessa matéria? Não, no seu espírito, meu irmão, no seu homem interior. O seu homem exterior, ele é corrompido. O seu homem exterior, ele não pode se converter a Deus. O seu homem exterior, ele não agrada a Cristo de jeito nenhum, porque ele não pode seguir as suas leis. Ele não consegue cumprir as 613 ordenanças que uma vez tirada, vocês removem para a sua vida e tentam cumprir, vocês não conseguiriam. Então a sua carne, ela está enferma. Porque a lei era boa, mas como a carne não consegue cumprir a lei, se tornavam transgressores. E Deus tinha que vir tirar essa transgressão, pela sua carne tirou o pecado da carne, que era a lei de Moisés. E porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Enquanto nós viver ainda nesse corpo, esse corpo, a gente tem as nossas proezas, a gente tem as nossas fraquezas, a gente tem as nossas falhas, a gente tem aquilo que vai de acordo com o meu terreno. E o meu terreno é terrível, meu irmão. O seu terreno é terrível. Você não consegue amar ao ponto que Deus os amou entregando o próprio Filho para amor de nós, para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, meu irmão. Tá entendendo aqui? No meu espírito, há o Espírito de Deus, que fez justiça no meu espírito. Mas para que o meu espírito seja cheio do Espírito dele, e aquele batismo da cruz, eu fui batizado no meu espírito com o Espírito dele, eu tenho que viver do Espírito e saber diferenciar o que é carne, meu irmão. Porque a carne, ela não tem proveito nenhum para Deus. A carne, Deus não veio corrigir eu na carne. Deus veio corrigir o meu espírito, purificar o meu espírito, para que quando ele chamar, ele se desagarre desse corpo maldito e volte para o céu, voe para os altos, as mansões celestiais. E esse corpo, ele vai ser tombado, vai voltar para o sepulcro, vai voltar para a terra, vai voltar para o pó. Do pó vieste, um dia voltarás para o pó. E o espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. É maravilhoso. E olha só, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque se o povo não tem o Espírito de Deus, justificando ele no seu espírito, ele vive ainda pela carne, na lei de Moisés. Então ele pertence a Moisés ainda, ele pertence às ordenanças da lei, ele é terreno, ele é carne, ele precisa ler. Eu não posso matar, mas ele mata. Eu não posso roubar, mas ele rouba. Eu não posso praguejar, mas ele pragueja. Entende? Ele causa mal ao seu próximo, ele causa mal a si mesmo. Ele não consegue, meu irmão. E esse não é de Cristo, porque ele não vê a justificação de Cristo no espírito dele. Ele acha que Deus tem que transformar o exterior dele, o homem natural, o homem terreno. E Deus não veio para isso, meu irmão. Deus, ele vem para te dar o caminho de viver uma vida em qualidade melhor, né? Então a gente busca a Deus para ter uma qualidade de vida. Eu sei que se eu matar, tem uma prisão me esperando. Hoje eu não mato, não é porque eu cumpro a lei de Deus,
porque a lei de Deus ela não está estampada sobre a minha vida. Mas hoje eu não mato, não roubo, não firo, não entro em contenda, para mim não acolher os abolhos e o espinho, porque eu sei que tem uma prisão, tem um juiz, tem uma polícia que vai me encerrar, vai me colocar lá e eu vou ter que pagar pelos dias ali dentro do quadrado, da escuridão, em trevas. E eu, como eu não quero isso, é por isso que eu não mato. Não é que eu não mato porque eu estou cumprindo a lei de Deus. Eu não mato porque eu não quero colher os frutos amargos dessa colheita. É por isso. Então, meu irmão, a carne, ela não se converte a Cristo, tá? Mas cuidado, você pode viver com a sua natureza carnal, tendo uma qualidade de vida, vivendo espiritual do seu espírito e com o Espírito de Deus no seu espírito, você vai tentando se refrear, porque você é terrível, e aí você vai se refreando, você vai tentando se esquivar e você vai vivendo uma qualidade de vida boa até o dia que o Pai te chamar e você partir e voltar para o céu. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça de Deus, meu irmão. Tu tá entendendo? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Então, esse corpo aqui, ele está morto. Ele é morto. Porque eu sou ignorante, porque eu sou avarento, porque eu sou toda a maledicência de Adão nessa natureza adâmica, nessa natureza terrena. Então como eu não consigo viver as proezas de Cristo sobre a minha vida, na carne eu já estou morto, mas em Cristo, no Espírito, eu estou vivo. E vivo por causa da justiça dele no meu espírito. Tu tá entendendo? Que no meu espírito ninguém pode me matar, ninguém pode acusar, ninguém pode me mandar para o calabouço, ninguém pode destruir o meu espírito. Não, o seu espírito, ele não verá mais a morte. Porque a morte foi vencida pelo Cristo. E a morte já não tem mais domínio sobre o seu espírito. E se o espírito daquele que dentre mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo, mortais, pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmão, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todo que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu não posso ser guiado por essa carne. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer um voto. Eu tenho que comer um pão, a Santa Ceia, porque não era Santa Ceia, era Páscoa, era coisa judaica. Tu tá entendendo? O crente, dentro da religião, ele quer viver sob dogmas que faça ele se vivificar na carne, entendeu? Eu tenho que fazer um jejum para poder fortalecer eu no espírito. Não, meu irmão, seu espírito já é fortalecido pelo que Cristo fez no madeiro. Tu já estás perfeito em Cristo. Em Cristo há justiça no seu espírito. A sua carne, ela está morta. E se tu viver pela carne, tu já sabe que um dia tu vai morrer, meu irmão. Porque ela já é condenada. Ela já é condenada a voltar para o pó. Então, você vai querer viver, querer transformar a sua natureza humana, aí quando alguém te fere, você não perdoa, você não ama, você não ajuda. O amor da gente é limitado. Eu amo até o ponto que me machuquem, que me firam. Me feriu, já não amo mais, já estou cheio de ódio, já estou cheio de rancor. É dessa forma que a pessoa vive na natureza humana, meu irmão. Mas se viver pelo fruto do que Cristo fez e pelo seu espírito, no seu espírito, tu vai dizer: eu no meu espírito, eu sou sem pecado, eu não posso pecar, eu já sou salvo, eu já sou um eleito, eu já sou um povo exclusivamente de Deus no mundo espiritual, no meu espírito. É dessa forma que nós temos que viver, acreditando pela sua justiça que aconteceu no meu espírito e no seu espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste
espírito de escravidão, para que outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Olha que maravilha isso daqui, hein? Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, porque toda vez quando eles estavam debaixo da submissão da lei, eles errando, eles ficavam com medo. Eles errando, olha só, muitas das vezes os judeus, eles entravam em contaminação carnal do adultério. E eles, entrando em uma ação assim, eles tinham que ser apresentados ao juiz da lei, que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ia ler os parágrafos da lei. E no parágrafo da lei, se mandava-se que o sumo sacerdote, o juiz, condenasse aqueles irmãos que entraram em adultério em morte de apedrejamento. E eles matavam aqueles irmãos que ali cometiam fornicação carnal. E aí, o que acontecia? Eles morriam. O sumo sacerdote mandavam matar apedrejado. Então, era terrível para ele viver submissão de escravidão, de morte, condenação de morte. A lei do pecado era a lei de condenação de morte. É por isso que está lá no princípio do capítulo. Porque a lei do Espírito da vida, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, meu irmão. Tu está entendendo que nós não devemos estar submersos à lei de Moisés? A lei de Moisés, ela foi aniquilada por Cristo. Gente, fica com essa mensagem para vocês hoje. Eu vou trabalhar, chegou o cliente. Sinta-se maravilhado, aos novos inscritos aí, ó, seja bem-vindo, sinta-se abraçado, tamo junto e misturado. Logo mais nós vamos estar dando continuidade nessa pérola maravilhosa da graça de Deus. Fui!